tá certo? Agora, nós vamos para as notícias do Esporte Clube do Recife, tá certo? Então, Souza alcança objetivos com o Sport no início do ano e também a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro é divulgada, tá certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês, mais uma vez, na reportagem do NE 45, para mostrar aqui o seguinte. Sem perder a 11 jogos, Sport de Mariano Souza alcança os primeiros objetivos do ano. O Leão da Ilha é considerado um dos melhores times do Nordeste nesse primeiro recorte da temporada. O técnico Mariano Souza está de bem com a vida no esporte. Contratado com a missão de levar o Leão da Ilha de volta à elite do futebol nacional, o treinador argentino segue alcançando os primeiros objetivos pelo ano do rubro-negro pernambucano. Desde que chegou e conquistou o estadual em cima do Náutico, chegou à semifinal da Copa do Nordeste e passou para a terceira fase da Copa do Brasil. E nesse meio tempo, soma números expressivos. Galera, torcedor, esse número aqui é só para quem quer tirar onda, ficar de boa, tá? Porque já vimos esse filme ano passado e não deu muito certo, tá certo? Isso aqui é a postagem do SofaScore do Raião, que diz o seguinte: o Sport está invicto a 11 jogos na temporada de 2024. São 11 jogos, 8 vitórias, 3 empates e uma derrota. 81% de aproveitamento, 19 gols pró, 6 gols sofridos, 6 jogos sem tomar gols, 158 finalizações realizadas, 65 no gol, 90 finalizações sofridas, 28 no gol. Então, isso aqui é a postagem do SofaScore, tá certo? O Sport não sabe o que é perder 11 partidas. A última derrota aconteceu no Pernambucano contra o Náutico, quando o time entrou em campo com o time reserva, para cumprir tabela, e o qual o Timbu venceu por 1-0 no Estádio dos Aflitos. Ao todo, o rubro-negro soma 24 jogos na temporada, divididos entre estadual, nordestão e Copa do Brasil. São 15 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Números que colocam o Sport entre os principais times do Nordeste até o recorte atual. Mas vamos lá, torcedor. Vamos colocar um choque de realidade aí, tá? Para você, torcedor, que está me ouvindo agora. O Sport não estava jogando bem até umas 4, 5 rodadas atrás. O Sport teve dificuldades para passar do Santa Cruz, teve dificuldades para passar do Muricy, teve problemas no segundo jogo contra o Náutico, que não fez o abafa, mas embora não precisasse do resultado, porque tinha feito 2-0 no primeiro jogo. Mas mesmo assim, o torcedor esperava um pouco mais do time, por ser uma final, com recorde de público, toda aquela atmosfera. O torcedor esperava o Sport vencer a partida, isso não aconteceu. E daí em diante, vem os números. Os números são expressivos, sim, é um número bem expressivo, mas não se iluda, porque o ano passado, como eu disse anteriormente, foi falado a mesma coisa. Foi dito, o Sport é o melhor do Nordeste, Sport comparado ao Manchester City, aí eu tenho o Ronaldo Kroos, e começaram a levar o Sport. A imprensa pernambucana tradicional elevando ali, ó, botando o ego lá em cima. A partir do momento que o Sport teve a oportunidade de enfrentar times intermediários, o Sport caiu de rendimento. Atletas se lesionaram, o Sport caiu de rendimento. E o Sport que estava lá no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, cotadíssimo, como vai subir, é certeza, uma vaga do Sport, uma das melhores séries B aí, que, na minha opinião, foi a mais fraca, porque só tinha um Sport, basicamente, e os outros times são os times de sempre, intermediários que estão ali para brigar para subir. E o Sport não conseguiu subir. Mesmo com dinheiro injetado, não conseguiu subir. Mesmo com a torcida indo a campo, não conseguiu subir. Por quê? Porque os jogadores se lesionaram, não tinha peça de reposição, e o técnico lá, o Anderson Moreira, não conseguiu fazer com que o time jogasse e vencesse suas partidas. Então, daí em diante, o Sport caiu de produção, foi sendo ultrapassado pelas outras equipes, ultrapassado, e o final a gente já sabe, né? Não subiu, levou penas de jogos, e entre outras coisas aí que aconteceu, teve a questão lá com torcida organizada mais uma vez, o Sport perdeu o mando de campo, faixas também colocadas contra a federação, contra o próprio Yuri, então foi complicado. O Sport venceu na última rodada, é verdade, mas já estava sem objetivo
basicamente, né? Estava se classificando, mas dependia de muitos resultados negativos para poder conseguir subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Esses resultados, a partir do final do primeiro tempo, início do segundo tempo, não aconteceram e o Sport terminou a competição fora do G4. Então, tudo aquilo que foi falado, Ronaldo Kroos, comparando o Sport ao Manchester City, o melhor ataque do mundo, não sobrepujou, não sobreviveu a algumas lesões e algumas crises dentro do esporte, e daí em diante a gente já sabe o resultado. Não conseguiu subir para a Série A e está amargando mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, isso não pode acontecer. Esses números aí é só para o torcedor ficar tirando onda, fazer a algazarra, mas o time e também a comissão técnica, a diretoria, tem que focar, tem que ver que competição vai dar prioridade, qual que dá mais dinheiro, Copa do Brasil é lógico, tentar vencer a Copa do Nordeste, que é o segundo objetivo aí que está nas portas também, provavelmente vai enfrentar o Fortaleza ou o próprio Altos, no próximo jogo, se não me engano, é no domingo. Então o Sport tem aí uma sequência de jogos decisivos, tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil, e o principal objetivo que é subir para a Série A, tá certo? Então, Mariano Souza, um homem que estava sendo contestado logo nos primeiros dias, nos primeiros jogos, foi cotado para não comer o peixe da Semana Santa, mas está firme e forte no esporte. Então, esperamos que o torcedor continue a apoiá-lo, porque agora o time está pegando a liga. No último jogo mesmo, a gente viu que o esporte jogou bem melhor, jogou bem mais do que a gente esperava contra a equipe do Ceará, embora o Ceará veio muito retrancado, e também aquelas questões políticas que a gente nem é bom falar aqui, mas o importante é que no final o esporte conseguiu vencer e passar para a semifinal da Copa do Nordeste. Então só fica aguardando aí e vamos para a segunda parte das nossas notícias do futebol pernambucano, que é relacionado à Série B do Campeonato Brasileiro, que teve a tabela divulgada com as 4 primeiras rodadas. Então você vai conferir aqui conosco que rodadas são essas, tá certo? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Foi. Pronto, show de bola. A competição inicia dia 19, sexta-feira. A CBF divulgou na noite de quinta-feira, dia 11, a tabela detalhada da primeira rodada até a quarta da Série B. Esse período corresponde de 19 de abril até 12 de maio. Entre os nordestinos, o CRB é o que fará parte do jogo inaugural da Série B de 24, ao enfrentar o Novo Horizontino fora de casa na sexta-feira, dia 19, na próxima semana, às 19 horas, enquanto Ceará, Sport e outros times da região disputam o campeonato e jogarão no dia 20 de abril. O Leão pegará o Amazonas às 17 na Arena da Amazônia, enquanto o Vozão receberá o Goiás às 18 horas no Castelão. Então vamos aí para a tabela detalhada. Vamos colocar aqui um mouse, que não vai em cima não. Vamos lá. Primeira rodada, Sport Amazonas, na Arena da Amazônia, às 17 horas no sábado. A gente vai estar aqui transmitindo para vocês. Depois, o Sport joga contra o Vila Nova em casa. Sexta-feira, 19 horas. Está marcada para a Arena de Pernambuco, mas poderia muito bem ser no Arruda, né? Então, o torcedor aí fica aí com a pulga atrás da orelha, porque 7 da noite, lá na Arena, um trânsito que tá, numa sexta-feira, boa sorte. Terceira rodada, o Sport vai pegar o Coritiba fora de casa, numa sexta-feira, 8h30 da noite, no Couto Pereira. E depois, o Sport joga contra a equipe do... Cadê a quarta rodada aqui? Quarta rodada. Poxa, cadê a quarta rodada? Tá aqui o resto. Sport e Brusque. Sábado. Boa. 17 horas na Arena de Pernambuco. Seria um bom jogo para a Arena. De tarde, de boa, no sábado, no dia 11. Então, essa daí foi a tabela detalhada das 4 primeiras rodadas. A gente sabe que o Sport, primeiramente, vai jogar fora de casa, depois joga em casa, depois pega fora de casa o Curitiba, fora de casa contra a Amazonas, joga dentro de casa contra o Vila Nova, depois joga fora de casa contra o Curitiba, depois joga dentro de casa contra a equipe do Brusque, tá certo? Então, as 4 primeiras rodadas aí divulgadas pela CBF, e o que a gente espera do esporte, o mesmo de sempre. Garra, competição, um time competitivo. Tem a questão
do favoritismo que o Sport tem sempre dentro de casa, mas os times aí, é um clube complicadíssimo, joga fora de casa. É uma viagem imensa daqui para a Amazônia, para Manaus, e daí enfrentar o time deles lá. Aí depois volta para Recife, depois sai novamente, depois volta para Recife. Então, o início de tabela é complicado, mas a gente sabe que Série B é isso. Se o Sport não quisesse ficar na Série B, tivesse jogado mais no ano passado e tivesse subido para a Série A. Então, esse ano é um pouco mais complicado. Temos aí o Santos, o próprio Curitiba, América Mineiro, Goiás. Então, são times. Novo Horizontino também é um time aí bom. Então, são vários times aí que estão chegando, escalonando, para poder chegar perto do Sport, para ver se consegue subir também para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse ano, o campeonato é bem mais complicado do que o ano passado. Então, o Sport vai ter que jogar muito esse ano mesmo. Por isso, está fazendo uma boa equipe para poder conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essas daí foram as notícias do Esporte Clube do Recife. Então, você, torcedor rubro-negro, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui também. Deixa o like, se inscreve no canal e, se puder compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tá?